Patrícia, por falar nisso, de problemas da democracia, aqui no livro você fala muito sobre isso, né? Sobre como essas redes acabaram sendo fundamentais na ascensão de novos líderes, aí, líderes de viés populista em vários lugares do mundo, e que nasceram dessas redes e são alimentados por essas redes. Como você está vendo esse fenômeno no mundo? Tem um certo refreamento ou isso segue e continua? Então, Vera, bom, eu vejo duas coisas. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Steve Bannon, pouco depois da eleição, e uma das coisas que ele disse, Steve Bannon tem um pouco assim, tem uma frase ótima que eu cito no livro, que é do Francisco Brito Cruz, que ele fala assim, que o Steve Bannon é o Foro de São Paulo da esquerda, né? As pessoas acham que o Steve Bannon é que nem o pessoal da esquerda, da direita, acha que o Foro de São Paulo tem maior bala para fazer tudo, né? Mas o cara, de fato, é um estrategista, etc. E uma das coisas que ele falou foi isso, que hoje em dia parece muito óbvio, mas assim, que sem as mídias sociais teria sido 100 vezes mais difícil você ter a ascensão dessas pessoas, Trump, Matteo Salvini, Duterte, Bolsonaro, né? Porque você você conseguiu escapar do filtro da mídia tradicional e de toda a checagem, o contraditório. O que eu acho, assim, duas coisas. Uma coisa é a epidemia de Covid mostrou que isso tem uma certa limitação. Não falando só de WhatsApp, mas falando dessa estratégia de comunicação. Quando eu vejo, por exemplo, as pesquisas do Trump, que ele está 2 dígitos atrás em vários estados pêndulo, que ele ganhou em 2016, parece que diante de uma coisa que significa uma incompetência, que pode significar a diferença entre vida ou morte, esse tipo de comunicação, de tentativa de manipular a opinião social por redes sociais, perde um pouco da eficácia, porque as pessoas estão confrontadas. Uma coisa é você se importar se você lançou um factoide dizendo que fulano é comunista ou que é ideologia de gênero, outra coisa é que você está vendo gente morrendo nos Estados Unidos. No Brasil ainda não está muito claro se a gente olhar as pesquisas que mostram aí uma certa resiliência do apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E uma certa aderência a discursos de desinformação, inclusive relativos à pandemia, né? Com relação Exatamente. a medicamentos, a culpa dos governadores e prefeitos e não do governo federal. E isso tem um papel muito grande, não só o WhatsApp, como o YouTube. Teve uma pesquisa recente do Laut que mostra que, assim, os canais mais vistos do YouTube, que tem a ver com o Covid, são os canais de desinformação. É o canal que está falando da cloroquina, do alho, né? Então, assim, esse tipo de informação se espalha, não sei no Brasil como seria isso, mas, assim, o que eu acho é que o uso de dados das pessoas para a campanha política, isso torna a campanha política tão mais eficiente que é um negócio que não vai embora. Eu acho que quem não usa isso, vou te dar um exemplo. Uma das coisas que estão usando agora nos Estados Unidos e que usaram muito na Índia é o tal do aplicativo do candidato, né? Na Índia tem o Namo, que é um Narendra Modi, você baixa no seu celular, e esse aplicativo chupa dados das pessoas, né? A gente, quando dá aquela autorização, acaba puxando um monte de coisa, a nossa agenda, a nossa localização, etc., e distribui notícias, né? Notícias ali com o viés que interessa. Bom, na eleição desse ano, tem o aplicativo Trump Oficial 2020 e tem o aplicativo Joe Biden. O aplicativo Joe Biden é um pouco menos cara de pau, ele suga um pouco menos de dado, mas ele está com o aplicativo dele. O do Trump não só suga dados, como suga dados de geolocalização, que é uma coisa que eu acho assim, se de um lado, por exemplo, depois das matérias, agora vai ser mais difícil ter disparo em massa de WhatsApp, vamos dizer, tá? Porque o WhatsApp também começou a ficar mal para eles estão processando as agências, as pessoas vão achando coisas diferentes, né? Então, por exemplo, daqui a pouco vai ter esse aplicativo aqui, uma das coisas que eu acho que também deve chegar aqui logo, que não é difícil, o próprio Steve Bannon, com uma dessas organizações católicas mais conservadoras dos Estados Unidos, ele fazia esse controle de geolocalização dos eleitores, por exemplo, de localizar na eleição de 2018, de meio de mandato, quem eram os eleitores que iam mais de 2 vezes por semana para a igreja. Aí ele fazia um anúncio bem segmentado, assim, não vote na verdade, era a candidata ao Senado, Claire McCaskill, na época. Não vote na fulana, porque ela é contra não sei o quê dos princípios católicos. Então, acho assim, tudo isso vai se sofisticando, eles vão continuar usando dados de alguma maneira, você vai tapar um buraco, tipo, ok, não vai ter mais disparo em massa de WhatsApp, mas aí surge outra coisa, eles vão fazer algum outro tipo de segmentação, e sempre lembrando que tem uma coisa que a gente não sabe ainda, as pessoas sempre perguntam assim, mas foi o WhatsApp que ganhou a eleição? Mas foi manipulação do Facebook que fez o Trump ganhar a eleição?
Ninguém sabe isso, ninguém quantificou isso, ninguém sabe de que maneira isso é capaz de mudar um voto, né? Não se sabe. O que se sabe, sim, é que tudo isso estimula uma polarização na sociedade e um tipo de acirramento que beneficia um certo... É benéfico para esse tipo de candidato. Exato. Não é o moderado, né? É o cara que está ali nos extremos. Então, assim, por mais que a gente não saiba se um negócio desse pode significar X votos e mudar uma eleição, ele cria e acirra essa polarização na sociedade que beneficia um tipo de candidato que é tóxico.